Graça e paz a todos, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, EBD. Espero em Deus que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a vida de cada um nesta manhã. Sem demora, sem delonga, vamos já estar fazendo oração nesta manhã, pedindo a Deus para que Deus venha, nos abençoar. E hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco importante. Então vamos orar para Deus tirar o eu, das nossas vidas e para falar para que Ele cresça e nós diminuamos na presença do Senhor. Oremos ao Senhor, soberano e eterno e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai, humildemente, ó Senhor, para aprender acerca da Tua Palavra, Senhor, meu Deus, como eu sempre falo, o Senhor que é o professor por excelência, aquele que rege, que faz, que guia, que nos convence, meu Deus, meu Pai, nos orienta, Senhor, meu Deus, de acordo com o querer e a vontade do Pai. Eu te peço nesta manhã, Senhor Espírito Santo, venha para fazer em nós morada, dando instruções e entendimento, Senhor, para poder melhor fazer o Teu querer e a Tua vontade. Pai, abençoa cada irmão, a cada irmã, cada pessoa que entrar e assistir este vídeo, meu Deus. Papai, coloca no coração dessas pessoas o desejo de aprender a Tua Palavra, Senhor, que possam ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e exercer a Tua Palavra, Senhor, que o Teu querer, Papai, seja estabelecido na vida da Tua igreja. É que eu te peço, ó Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor por esta oração. Vou estar louvando o hino 432 da harpa cristã. Louve juntamente comigo e nós vamos estar dando início já à Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Senhor.
a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Vamos dando início aqui a primeiro slide da lição. Então nós oramos aí para que o Senhor haja cura do eu, dos líderes eclesiásticos, né, para que Deus possa curar aí as pessoas que pensam ser alguma coisa, não sendo nada, enganam-se a si mesmo. Então nós vamos estar na lição do trimestre já, na 10ª lição, tá? Para falar sobre o perigo da crise emocional no exercício do poder. Então, perigo da crise emocional no exercício do poder. Então tá aí o slide da lição de número 10. Tá? Então tem o eu pequenininho, deixa eu arrumar aqui. Isso assim. Vamos lá para o texto áureo. Diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, 23. Verdade aplicada. É preciso que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Então nós vamos para o texto de referência agora. O texto de referência é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 10, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então nós vamos estar falando agora nesta lição sobre o poder, né? Aquilo que foi que é causa de muita guerra, briga, né? E busca pelos homens, tá bom? Vamos falar sobre o poder aqui. Na paz do Senhor, nosso irmão Wesley, né? A gente acabou de entrar aí. Então os tópicos da lição hoje é a tentação por busca de poder, o perigo da crise emocional, e a crise emocional é a inversão de valores. E nós vamos abordar nessa lição sobre uma crise emocional gerada no exercício do poder, tá? Nós vamos tratar hoje sobre o que é poder. Então é preciso a gente ter cuidado com as constantes investidas do adversário, para não deixar dominar nossa mente, nosso coração em busca de poder, e para a gente poder ter cuidado com a nossa saúde emocional, tá? E para a gente poder vencer isso, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Então é o Espírito Santo de Deus que vai nos orientar, nos ajudar e nos capacitar a vencer e não cair na ilusão do poder, tá? Então o poder é algo ilusório, tá certo? A gente vai entender no decorrer da lição que o poder nada mais é daquilo que é atribuído para nós, tá? Então não é algo concreto, eu tenho poder. Eu só tenho poder se for delegado a mim e se realmente as pessoas se sujeitarem àquele poder. Porque se as pessoas não se sujeitarem ao poder, ninguém tem poder nenhum, tá? Nós vamos ver então aqui quem realmente tem poder, nós vamos ver realmente quem é que tem o poder e todo o poder, tá? Nos céus, na terra e embaixo, né, da terra, tá bom? Então, é uma tentação muito grande a busca de poder, tá? Então as pessoas muitas vezes, eles querem buscar o poder e conquistar o poder para poder submeter as outras pessoas, para poder fazer com que as pessoas fiquem sujeitas às suas vontades, né, aos seus caprichos, tá certo? Então o poder é algo que realmente traz para a pessoa que pensa que a tem, traz para ela um status, tá? Traz para ela um status, e essa pessoa começa a se vangloriar em cima do seu status, tá certo? E quando eu estou falando de poder aqui, o poder o poder na verdade ela compreende toda a esfera da vida. O poder não está em loco, tá? Ou seja, não está em um local só. O poder está em todos os lugares. O poder está em todos os lugares. Então, os poderes, eles se unem, eles se juntam, e cada um na sua categoria, exercendo uma ação em cima daqueles que verdadeiramente estão submetidos a esse poder. Um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui, tá? Para você ver que o poder é algo que é atribuído à pessoa, a pessoa é atribuído o poder para ela, porque ela não tem poder. Nenhum ser humano no mundo tem poder nenhum,
Todas as pessoas que se julgam poderosos é porque foi lhe atribuído essa ação, tá? Foi lhe atribuído esse desígnio aí que ele realmente tem poder. Pegar um exemplo, professor, igual eu sou professor de escola dominical, né? Professor de teologia, então eu tenho poder em minhas mãos. Quando você quer ver, quando o professor exerce o seu poder, quando ele quer usar de autoridade para poder manter a classe em ordem. Quando você quer ver o poder que o professor tem, quando ele vai aplicar a prova para a pessoa, está exercendo um poder sobre os alunos, porque se o aluno colar, se o aluno conversar na prova, eu tenho o poder de ir lá, tirar a prova e dar nota 0 para ele. Olha para você ver. Olha para você ver como que funciona aí o mecanismo de poder, tá? E quando as pessoas têm esse mecanismo de poder, ele quer exercer sobre a vida do outro a sua autoridade. E muitas vezes eles utilizam dessa autoridade que lhe foi atribuída, ele quer usar de autoridade para poder massacrar, menosprezar e diminuir o outro. Tá? Então, como eu falei para vocês, então, o poder não é algo concreto, mas o poder é algo que é atribuído a alguém. Um exemplo para você ver, polícia, né? Polícia militar, né? Eu honro, né, a polícia militar, mas infelizmente em todos os aspectos tem as pessoas que realmente ele aproveita daquele poder para poder causar algo em alguém, tá certo? Não patrão, empregado, chefe e funcionário. Então tudo isso envolve aí o mecanismo de poder, tá? Então, e as pessoas, para buscar esse poder, eles têm um desejo de conquista muito grande, e eles pagam qualquer preço, eles não se importam a qualquer custo, tá certo? Ainda que isso venha trazer tristeza, dor e mágoa para ele e para outra pessoa, ele está procurando fazer com que essas pessoas, né, busquem o poder, porque ele acha que o poder é algo bom, o poder é algo que vai trazer para ele aí um status, e ele vai achar que ele é 100%, tá? Então, meu querido, eu quero falar para você que quando você quer buscar poder, quando você quer pensar em ser poderoso, tá? Não só no lugar que eu falei, mas também nas igrejas, pastores exercendo o seu poder para poder fazer e acontecer fora da direção de Deus. Quando você quer buscar esse poder, você tem que entender que o poder não é algo que é conquistado, tá? Ou seja, o poder é lhe atribuído. O poder é atribuído. O único que tem todo o poder realmente, o único que possui o atributo de onipotência, que realmente ele tem todo o poder e não tem ninguém, a pessoa querendo ou não querendo que ele tenha poder ou não, ele exerce o poder porque verdadeiramente ele tem todo o poder. Essa pessoa é somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém tem todo o poder a não ser nosso Deus. Então essa ilusão de você achar que você é poderoso, que você pode, faça e aconteça, eu sou poderoso porque eu sou mais forte e consigo bater no mais fraco. Às vezes você vai encontrar alguém mais fraco que realmente vai ter um poder aí, um domínio numa luta, numa arte marcial, mesmo sendo franzininho, vai conseguir bater na outra pessoa, tá? Então, tô dizendo para você, o que eu quero que você entenda, tá? Essa busca desenfreada por poder, achando que poder é alguma coisa, meu querido, meu filho, o poder, ele é atribuído ao ponto que você entender, quando a pessoa adquire um poder, um status, quando ele menos esperar, aquele poder vai ser tirado e otorgado para outra pessoa. Um exemplo, eu trabalhei na Arca do Brasil como líder de produção, como chefe, tá? Tiraram, colocaram outro. Não tem, então isso é temporário, tá certo? É temporário. Então não tem como a pessoa achar que verdadeiramente o poder é algo que realmente eu vou conquistar, tá bom? Então o poder, na verdade, não é nada a não ser que as pessoas realmente se sujeitam a seus caprichos, suas vontades, ao seu poder. Mas quem tem todo o poder, na verdade, é o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, tá? Em Tiago, capítulo 4, verso 16, diz assim, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Então as pessoas que estão buscando essa glória para dizer que tem poder, eu tenho dinheiro, eu tenho poder econômico, eu tenho poder político, eu tenho poder, físico, tem vários tipos de poder que as pessoas buscam aí, tá certo? Então, cuidado, essas vanglórias aí, essas presunções, são tudo coisas mundanas e coisas malignas, tá? Que vai prejudicar. Agora, quando você tem o exercício do poder nas suas mãos, e você faz isso para poder somar, para ter crescimento, socorrer e ajudar, isso lhe é bom. Mas a maioria das pessoas que querem buscar poder somente para poder fazer com que os seus caprichos, né, e o seu eu, ele fica aí em evidência, tá? Então cuidado com a busca de poder. Então somente Deus, ele é onipotente. O salmista Davi afirmou: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Tu
É Senhor a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, tá? Então, em 1 Crônicas 29:11 aí. Então nós temos que entender, irmãos, que essa busca incessante por poder, onde as pessoas humilham outra pessoa, menosprezam outra pessoa, né? Busca poder incessantemente, puxando o tapete da outra pessoa, derrubando outra pessoa, fazendo mal para outra pessoa, em busca desse pseudo poder, que a pessoa acha que o poder é algo mais importante. Tome cuidado, isso não passa a ser coisas, né, disfunção, como eu falei para vocês em Tiago 4:16, coisas, né, vanglória humana, tá? E presunções malignas, tá certo? Então cuidado com o poder, que somente Deus tem todo o poder. E o poder que Jesus tem, ele é absoluto, tá? Esse poder absoluto foi dado para Jesus. Quem otorgou esse poder para Jesus foi o nosso próprio Deus, tá? O Senhor Jesus, após ressuscitar, afirmou que recebeu todo o poder no céu e na terra, conforme está Mateus capítulo 28, verso 18, tá? E a sua vinda se dará em esplendor, em glória, majestade e poder. E todos os reinos da terra saberão que Jesus Cristo é o Senhor, que todo domínio lhe pertence. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento? Esses governantes, os reis da terra, os poderosos, né? Os reis, os poderosos, esses homens que se acham que tem todo o poder, que faz e acontece, né? Que prejudica, que mata, que faz guerra. No dia da vinda do Senhor, eles vão ver que o poder que eles tiveram nada mais é de algo que realmente é ilusório, tá? Que eles não têm todo o poder assim como eles pensam. Você quer ver um exemplo de pessoas que achavam que tinha todo o poder? Que queria, achando que poderia derrotar a Deus? É o diabo, Satanás. Ele foi a primeira pessoa que tentou buscar essa ilusão chamada poder, que ele tinha capacidade de vencer o Deus Todo-Poderoso. Olha para você ver que coisa interessante. Como que o poder faz com a pessoa, tá? Poder, razão intelectual, poder intelectual. O inimigo, o diabo, ele achou que ele poderia vencer aquele que tem todo o poder, que no caso é Jesus Cristo. E ele falou, bom, eu vou tentar chamar aí os anjos para me socorrer, para me ajudar, convencer os anjos para poder lutar comigo, e vou mostrar que realmente eu tenho o poder, que o poder é meu, eu posso conquistar o poder. Meu querido, volto a repetir, o poder não pode ser conquistado, o poder só pode lhe ser atribuído. Tá? O poder só pode lhe ser atribuído. Se for lhe dado o poder, e se as pessoas que estão ao seu redor também se sujeitar ao poder lhe atribuído, aí você tem todo o poder. Mas o ser humano nenhum tem poder nenhum. Ele pode ter um poder transitório, tá? Um poder também que é efêmero. Uma hora ele está no poder, outra hora não está mais. Tá ok? Então o poder realmente quem tem nos céus e na terra é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder. Ninguém mais tem poder como o nosso Deus, tá? E essa tentativa aí de ser como Deus, que as pessoas acham que eu sou poderoso, eu posso fazer acontecer, é tudo coisa do inimigo. O inimigo que semeou no coração, né, das pessoas aí a independência. Serei como Deus. Eu tendo poder, eu sou mais do que o outro. Eu tendo poder, eu sou mais do que fulano. Eu tendo poder, eu sou mais do que cicrano. Eu tenho poder, então eu faço o que eu quiser. Você vê exemplos aí nos jornais, na televisão. Pessoas que é juiz, né? Pessoas que porque é policial, pessoas porque é deputado, pessoas porque é isso, porque é aquilo. Ele quer impor a sua carteirinha, esse poder que ele tem no determinado local, quer impor o seu poder em cima de outra pessoa. E não é bem por aí, tá certo? Cada um na sua alçada, meu querido. Tá certo? É a mesma coisa. Vou pegar um exemplo do prefeito. O prefeito da nossa cidade tem poder na cidade. Ele não é prefeito em Piracicaba. Ele não é prefeito em outro lugar. Por quê? Porque foi lhe atribuído esse poder para ele aqui. E nós sujeitamos ao poder dele. Então ele não pode exercer esse poder dele em outro lugar. Ok? Então o poder aí, só que quando a pessoa pensa que ele tem poder, ele acha que ele tem poder em todo lugar. Ele acha que ele é poderoso em todo lugar. Né? O diabo tinha poder, Deus lhe atribuiu um pouco de poder, só que ele achou que o poder dele podia ser atribuído em todo lugar. Eu não vou ser poderoso só para poder cuidar da terra afogueada, do jardim de Deus, para poder somente louvar. Não, eu tenho poder para poder ser mais do que isso. Eu tenho poder para poder alcançar, assentar no trono de Deus, tá? Então, desde então, da história, são registrados diversos exemplos de busca desenfreada por poder e independência para ficar livre, principalmente de Deus, tá? Então, há uma quebra de relacionamento com Deus aí, e há conflito e destruição sempre.
As pessoas estão sempre em conflito e destruição, tá? Então isso aconteceu lá no jardim, essa quebra de relacionamento aí com Deus e o homem tentando ser poderoso. Eu sou como Deus. Um exemplo para você entender. Hoje a pessoa ela busca e colocou a razão no trono de Deus. Aquilo que o diabo não conseguiu fazer, a razão conseguiu. Tá? A razão conseguiu sentar no trono de Deus. E ela que rege agora a vida, ela que rege o seu querer, ela rege a sua vontade, ela rege tudo que ela bem entende. Por quê? Porque realmente o ser humano ele acha que ele é poderoso e pode ser mais do que Deus. E achando que pode ser mais do que Deus, ele vai achar que ele pode ser mais do que o outro, tá? E é interessante, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos alerta, para que a gente não pode querer, que nós não podemos querer usufruir do poder. Porque nós temos que olhar no outro e achar o outro superior a nós. E quando você consegue colocar a outra pessoa superior a nós, o seu eu diminui. E você se humilha, você fica humilde. Mas quando você não consegue olhar o outro como superior a você, porque eu tenho mais estudo, porque eu tenho mais dinheiro, ou porque eu tenho mais isso, ou porque eu tenho mais aquilo, aí você não está mais no hall, na casa, hora que eu estou dizendo para você. Você não está mais no hall, na casa da humildade. Você está no hall da casa da exaltação, tá? E as pessoas estão sempre querendo estar acima do outro. Então na epístola de Judas, que é meio irmão de Jesus, ele revela e faz uma sugestão que um inimigo, tá? Que o inimigo realmente ele continua cometendo corações da humanidade para ser entregues a vaidades e ao desejo enlouquecido por poder. A pessoa está sempre buscando poder. Quer ver um exemplo para você ver? Para você entender o que eu quero dizer, para a gente ficar mais elucidativo? Na igreja, por exemplo, mesmo. A pessoa ela não está querendo fazer algo para poder crescimento da obra de Deus. Está querendo fazer algo muitas vezes para poder ser visto, para poder mostrar que é poderoso. Tá? Eu quero ter poder para poder chegar lá e tudo que eu disser fazer tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Não. Nós temos que entender que realmente essas vaidades aí, muitas vezes no coração do homem, pela semente maligna, né? Onde o homem está enlouquecido por desejo de poder, porque sou eu que prego, sou eu que canto, sou eu que falo, sou eu que ensino, sou eu que não sei o que, é só eu. Então o eu está sempre se envaidecendo, sempre crescendo aí e tomando lugar realmente, né, da humildade. Então quando você transpassar o seu eu, você vai ver. Um exemplo para você entender. Eu tenho uma loja de costura ali, um ateliê de costura ali no centro de Rio das Pedras, eu com a minha esposa. Às vezes a gente está lotado de serviço, não tem tempo para fazer nada. A pessoa fala, eu pago R$50 aí no serviço de 10, por exemplo. Pago R$50 para você passar o meu na frente. Como se isso fosse, né? Você vê como é que a pessoa está tão achando que o poder que ela tem, o aquisitivo, o poder, sei lá, ela pode manipular as coisas. E não é bem por aí. Tá? Então o poder só é poder se a gente se sujeitar. Se eu aceitasse a proposta dele, aí realmente ele tinha poder. Fala, olha, o cara tem poder aquisitivo. Fui lá com dinheiro, comprei a minha vaga por R$50, por exemplo. E não acontece isso lá. Chegou, meu filho, você vai para o final da fila mesmo. Você vai para o final ali, tá? Da agenda. Tá, ok? Porque nós já temos nossas dificuldades no trabalho, porque o trabalho a gente tem, né? Todo trabalho tem dificuldade, então você entende que realmente não existe poder nenhum aí. Então esse desejo de querer ser mais, de poder achar que tem poder para fazer o que ele bem entende, isso já vem lá de trás do jardim do Éden, tá? Então, você tem que entender que esses pseudos poderes aí é uma síndrome, tá? É uma conjunção de várias coisas, é uma conjunção de vários aspectos que vai colocar no indivíduo a ideia que ele tem poder. A ideia que ele tem poder, porque ele conseguiu algo em um lugar, ele acha que ele pode conseguir algo em todos os lugares. Então não é bem por aí. Então o poder realmente só pertence a Deus e não é dado ao homem. O homem ele só tem poder se realmente for lhe atribuído e as pessoas se sujeitarem ao seu poder. Senão não adianta, tá ok? É igual, por exemplo, na época dos reis, né, dos vassalos lá. Entrava um rei que o povo gostava, beleza. Mas se entrasse um rei que não fosse de acordo com o querer do povo, ele destituía, brigava, derrubava o rei. Tá certo? Então você vê que não tem poder nenhum. Você pode ser rei, pode ser, né, vamos dizer assim, você pode ter o rei na barriga, mas se os seus súditos não quiserem se sujeitar ao seu poder, você não tem poder nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver que estou falando sobre o poder ser atribuído, porque você vai ver o que Deus atribuiu para o homem, né, para a sua igreja, né? Então Deus deu dons aos homens,
tá ok? Para que seja feito o seu querer e a sua vontade. Mas então, entendendo isso, que essas ideias de poder aí são somente vanglórias humanas no coração humano, onde as pessoas começam a tentar lutar e brigar para buscar esse poder. Às vezes através de inveja, né? Ele acha que pode fazer todas as coisas, quer tomar o lugar do outro, tá ok? Mas cuidado, irmão, o poder está somente inserido na sua mente abstrata. O poder pertence somente a Deus, tá? Então, eu quero que você entenda que somente Deus tem poder de preservar as coisas criadas, de governar, de salvar, de julgar, de livrar, de destruir totalmente. Então o poder somente está em Deus, tá? Então por que eu estou dizendo isso? Porque é um perigo emocional aí na lição 2, um perigo da crise emocional. No texto abaixo ainda tem uma descrição da Bíblia do que aconteceu com dois reis, tá? O rei da Babilônia e o rei de Tiro. Se você for olhar lá em Isaías 14, verso 12 ao 20, e Ezequiel 28, verso 11 e verso 19, você vai ver aí o que aconteceu com esses dois reis, a soberba, tá? A vanglória. Então você viu eles crescendo aí, ó. Então você está vendo aí, né? Ó, eles se incharam, se inflamaram e acharam que poderia ser mais do que todo mundo nesta terra, tá? E aí também a prefiguração também do diabo nesses textos aí, tá ok? Então se você quer saber alguma coisa sobre o inimigo, sobre o diabo, você vai nesses dois textos aí, você vai ver aí algumas coisas que a Bíblia explica sobre o diabo, Satanás, tá? E a sua arrogância, a sua prepotência que levou ele à queda. Assim também como aconteceu com esses reis da Babilônia e os reis também de Tiro, tá? Onde Nabucodonosor aí, ele aprendeu realmente que não tem todo o poder, que o todo o poder está nos céus e na terra. Ele achou tão poderoso que ele chegou um dia lá e falou: ó, Babilônia, que eu construí, né? Com aquela soberba, achando que era alguma coisa. O que Deus fez? Deus fez com que ele ficasse 7 anos de 4 comendo capim e tomando orvalho do céu, tá? Como um animal no pasto, tá ok? Só depois de 7 anos que ele realmente reconheceu, se humilhou, ele voltou ao trono. Então você vê aí que verdadeiramente aí não tem como o ser humano achar que ele é poderoso, a não ser que Deus lhe atribui isso, tá bom? Então esse texto profético ele serviu para alertar que este mal quer dominar todas as pessoas que estão no poder. No caso de Nabucodonosor e o rei de Tiro, eles acharam que era alguma coisa e quiseram se engrandecer mais do que Deus, tá? Mais do que todos, tá ok? Outro exemplo para você ver a respeito disso, que verdadeiramente Isaías e Ezequiel ali na prefiguração desses reis aí, o rei da Babilônia, por exemplo mesmo, eles se acharam tão grande, mas você vê que de repente eles eram a cabeça da estátua que Daniel viu. Depois veio quem? Veio o outro povo, o Ciro, na verdade. Veio outro povo lá da Síria, que foi lá e venceu Nabucodonosor. E depois da Síria veio outro, depois veio Roma, depois de Roma veio... E assim vai indo. Então você vai ver que ninguém tem todo o poder, tá? Então o poder pertence somente a Deus, tá, ok? Então esses textos vai demonstrar que a soberba, né? O orgulho, achando que tem todo o poder, ele foi algo que aconteceu muito tempo atrás. Foi o primeiro pecado de Satanás, a soberba e o orgulho, achando que ele tinha poder e todo o poder, tá? Então, também assim foi com o rei da Babilônia, e também é comum no meio de todos os povos e nações e línguas que exercem no mundo, tá bom? Então, em todo lugar que você vai ver a pessoa soberba, arrogante, porque ele acha que ele tem algum tipo de poder. Ele acha que o poder realmente é dele, tá? No caso do poder político, por exemplo, o político não tem poder. O poder emana do povo. Se o povo aceitar, beleza. Então, como o povo é um povo pacato, né, é tranquilo, então eles estão exercendo, fazendo, acontecendo aí, zombando com a cara da população, por exemplo, tá? Mas o dia que a população, que o povo falar não quero mais, acabou o poder, tá? Porque o poder realmente emana do povo. O poder não está na mão de maneira nenhuma dos políticos. Os políticos são representantes nossos. E não só os políticos, mas qualquer outra classe aí, tá? De representante aí. Tá, ok? Então nós temos que entender que a soberba se opõe, tá? Se opõe a Deus. A soberba se opõe à vontade de Deus. A soberba se opõe ao mandato de Deus. A soberba se opõe ao amor. A soberba se opõe, né, à misericórdia. Então a soberba, ela coloca o homem no estágio da exaltação, tá? Mas o homem tem que andar no estágio da humilhação. Sempre dizendo, você tem sempre que olhar para o outro como sendo maior do que você, tá? Isso que a Bíblia nos ensina, tá certo? Que nós temos que sujeitar aí, né? E ver o outro como maior. Quando você olha para o outro como sendo maior que você, aí há respeito, há companheirismo, há amor e há fraternidade. Mas quando o homem olha para o outro com um ar de arrogância, estando acima, aí começa aí as dificuldades, o problema. E muitas coisas têm dominado, têm destruído casa, né? Famílias, igreja, empresas.
Por causa do quê? Porque não consegue olhar o outro superior a si. Tá? É sempre a gente maior do que o outro, então a gente pisa, destrói, magoa, entristece, machuca, porque a gente acha que tem direito e poder para fazer, falar e agir do jeito que a gente bem entende. Meu querido, o que eu quero que você aprenda pela lição de hoje? Na lição, aprenda a olhar o outro como superior a você, respeitando, amando, entendendo, tá ok? Se todo ser humano fizesse isso, ninguém seria maior do que ninguém. Seria todo mundo no pé de igualdade, um agindo de acordo para fazer com que o outro seja amado, querido, mas não seja, né, escarnecido, pisado e caluniado, e muitas vezes por nosso exercício de poder, esse exercício que muitas vezes fere a outra pessoa. Tá? Então lembrando, você não tem poder, quem tem poder somente é Deus. Tá? Então nós temos que ficar longe desse engano, dessa soberba, né, desse orgulho de nós acharmos que nós somos alguma coisa, mas nós temos que depender e entender que nós precisamos de Deus. Deus é o autor aí de todo o poder que pode nos ajudar, tá? E nós não podemos ficar vulneráveis a esse tempo onde essa busca desenfreada por poder vem causar para você tristeza e agonia, tá bom? Ok? Então que nós possamos entender um ao outro para nós podermos alcançar aí a benevolência de Deus, tá? Então a síndrome de poder, tá, está em toda a liderança. Todo mundo que é líder, toda pessoa que realmente acha que porque foi instituído alguma coisa, ele quer exercer o seu poder, meu querido. Tá? No mundo as pessoas exercem o poder através da força, tá? Através da ignorância, através das armas que lhe foi lhe dada para poder exercer o poder. Mas agora dentro da igreja, tá? Enquanto nós estivermos dentro da casa de Deus, nós temos que entender, meu irmão, que nós temos que ficar livre desse domínio da soberba, querendo fazer com que o nosso desejo, né, sobressaia ao desejo da comunidade, ao desejo da igreja, ao desejo de Deus. Meu querido, enquanto a igreja estiver na terra, nós iremos conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir, tá? Com o desejo de dominar e possuir e fazer e acontecer da sua jeito, da sua maneira, tá ok? O apóstolo João aqui ele faz menção de um homem que gostava de colocar em primazia, né, e gostava de ficar em primeiro lugar. Esse homem se chama Diótrefes, tá? Ele vivia ansioso por poder aí, tá? E posição e poder na igreja, tá? Lá em 3 João capítulo 9. Capítulo 9 não, né? Versículo 9, que João não tem capítulo. Vamos lá, para a gente ler. Tá ok? Terceira carta de João, capítulo... Terceira carta de João, vamos abrir aqui. Tá? Para poder entender aqui o verso 9, tá? Terceiro livro de João. Diz assim, ó, o 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha para você ver, não recebia Cristo, recebia a João, tá? Pelo que, se eu for, traria à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lançam fora da igreja. Olha, não querendo receber o apóstolo João, nem os amigos de João, nem aquele que verdadeiramente pregava a palavra de Deus, tá bom? Então Diótrefes aí, ele vivia ansioso por posição e poder, e queria controlar a igreja da sua maneira, queria controlar a igreja do seu jeito. Você quer ver um exemplo aí de síndrome de em torno da liderança de poder? Quantas igrejas aí pessoas consagram pastores para poder tomar conta do ministério? Aí depois ele se rebela por causa de poder, ele quer fazer a igreja da maneira dele, do jeito dele, ele se rebela e abre uma igreja própria e vai e leva os membros para a igreja dele. Aqui em Rio das Pedras mesmo tem um exemplo de um monte de igreja que saiu de dentro das igrejas. Busca por causa do quê? Busca de poder. Ah, porque a igreja, se fosse minha, eu faria desse jeito. Se a igreja fosse minha, eu fazia daquele jeito, eu faria daquela forma. E está lotado de igreja aí. Olha, eu nem sei quantos ministérios abriram aí no decorrer de um prazo de um ano. Quantos ministérios tem por aí? Ministérios novos, né? A pessoa abre lá e quer exercer um poder. Então, muitas vezes, porque ele quer fazer do jeito dele, da maneira dele, ele acaba achando que ele tem o direito de fazer o que ele bem entende, tá bom? Então, no caso de Diótrefes aqui, qual que era o problema que Diótrefes tinha? Ele recusava ver outros líderes como espirituais, ele achava que só ele que era o verdadeiro líder da igreja. Você vê que ele estava achando que ele era o verdadeiro líder da igreja, que ele até menosprezou a João. O apóstolo João, depois que João saiu da ilha de Patmos, depois da revelação que João teve lá de Apocalipse, mesmo assim Diótrefes não recebia, tá?
não achava ele como líder espiritual, tá certo? Ele caluniava os outros líderes, falava mal dos outros líderes. E hoje está lotado na igreja, você abre a internet aí, um monte de pessoas achando que a teologia dele é melhor, tá? Que a visão dele sobre Cristo, sobre a igreja é melhor, tá? Achando que ele tem o poder para poder falar, para discutir, para poder menosprezar os outros líderes, para menosprezar outras religiões, menosprezar outras igrejas. Por quê? Porque ele acha que está no exercício do poder, achando que ele tem o poder de caluniar e falar mal, né, de outros líderes. Outro exemplo de Diótrefes também. Seu mau exemplo, né, usando, né, ou recusando de receber qualquer professor ou pregador que fosse ensinar a palavra de Deus. Tem pessoas que fazem teologia aí, sabia? Tem muitos teólogos por aí que não aceitam outro teólogo. Não, porque a teologia que ele fala não é bem por aí, o correto é por aqui. Porque o que ele disse não é bem isso, porque é aquilo. Você pega um exemplo mesmo nas brigas entre os calvinistas e os arminianos aí. Essas babaquices, palhaçadas. É uma palhaçada essas coisas que acontecem, meu irmão. Tá? Essa discussão em ponto de vista, né, de questões aí, muitas vezes aí de relativismo humano. A gente não pode ir contra a doutrina bíblica, a verdadeira doutrina bíblica, tá certo? Aquilo que realmente é de aspecto moral, Estou dizendo dessas outras coisas aí, tá? Que não convém, que não vai trazer benefício nenhum para a igreja. Então, por causa de eu não concordar com o ensino, com preceitos, com a teologia daquela pessoa, eu não recebo e não quero ouvir outro professor, não quero ouvir outro teólogo, não quero ouvir outro pastor, não quero ouvir outra pessoa, quero ouvir somente fulano. E muitas vezes também tem pessoas que não vão para a escola dominical, porque o meu marido é melhor do que o professor, porque eu conheço mais do que o professor da escola dominical. Cuidado com essa soberba, irmão, não querer receber instrução de outra pessoa. Na verdade, a ideia de saberes são vários saberes. Mas então você tem que entender que há saberes diferentes. Não um saber só, há saberes diferentes. Eu sei uma coisa, outro irmão sabe outra. Então a junção de saberes vai trazer crescimento para a comunidade. Tá? Então Diótrefes não queria de maneira nenhuma receber nenhum tipo de professor, de outro pregador aí. Tá? E a sua tentativa de poder impedir isso era excluir aquelas pessoas que realmente recebiam. Você é membro da minha igreja, você não pode receber fulano. Ser membro da minha igreja, você não pode deixar com que João entre na sua casa, nem ninguém que ele envie. Se você deixar entrar, eu vou excluir você da minha igreja. Então, meu querido, é da sua igreja mesmo, não da igreja de Cristo. Tá? Porque na igreja de Cristo não tem isso. Você vê um exemplo na minha carreira profissional, né? Quando eu comecei a ir para a igreja, adorar a Deus, e Deus foi me levantando no ministério de estudo, eu era proibido de entrar em muitos lugares, meu irmão. Você pensa que é fácil? Você acha que é todo mundo que recebe a palavra que a gente prega, a palavra que a gente ensina? De maneira nenhuma. Tá? Tem dentro da igreja as preferências. Eu prefiro fulano, prefiro cicrano. Em vez de preferir a palavra de Deus, está exercendo um poder a outra pessoa que não vem dele. Então o poder só vem somente de Deus. Tá? Então é tentar entender. Então cuidado, meu querido, você com este pecado aí de orgulho, de inveja, calúnia, né, que está presente no meio da igreja. E quanto líder tem esse hábito, meu querido, de encorajar as pessoas para não receber outro ensino, não receber outro professor, não receber, achando que a igreja dele é melhor, que ele é melhor, que é melhor. Cuidado, Satanás achou também que ele era o melhor. Satanás também achou que a soberba dele era melhor do que Deus. Tá? Cuidado, meu amigo. Cuidado com esse poder que você está pensando que tem, exercendo aí, tá? Nós temos que entrar de acordo com o querer da vontade de Deus, e o poder só vem somente de Deus. Então não deixe ninguém, né, esses poderes aí machucar e denegrir a igreja de Deus, tá bom? Nós devemos confrontar, sim, o pecado na igreja. Nós temos que confrontar o pecado na igreja, mas o ensino, os estudos, os ensinamentos que tem que ser dado, meu querido. E não é só você que tem o poder do conhecimento, tá? Não é só você que detém conhecimento. A Igreja Católica, no passado, ela achava que somente eles poderiam ter o conhecimento, somente poderia ler Bíblia, somente eles. E não só a Igreja Católica, mas muitas outras igrejas também no tempo de hoje, tá? Eles também acham que só quem está, só pastor que tem direito de saber a Bíblia, só fulano. Não, meu querido, é todos vocês, eu, você, qualquer um tem o poder de ler, de entender, e o Espírito Santo vai nos dar instrução, ensinamento através dos líderes, dos professores que Deus colocou na terra. Tá? Então cuidado com isso. Um verdadeiro líder cristão, ele tem que entender que ele é um servo, não é um autocrata. Tá? Nós estamos entendendo que nós somos servos. Então, nós temos que fazer tudo para o bem da obra de Deus. Não do meu jeito, não da minha maneira, mas do jeito da maneira que for melhor para a igreja. Tá? É a maneira que for melhor para a igreja. Então nos dias atuais, muitos
estão achando que são espirituais, né? E estão usando, na verdade, o seu espírito humano em vez de esperar o espírito de Deus para fazer as manipulações e controlar e levar a pessoa a ser movida por atitudes de rebelião e submissão, tá? Em nome do novo. Porque da Bíblia não é bem isso, tá? Aí a Bíblia não é bem assim que se fala, tá ok? Aí a pessoa recebe uma parte da Bíblia, outra parte ela despreza. Aquela que lhe apraz, ela recebe. Aquela que não lhe apraz, ela distorce, tá? Então cuidado aí com esses poderes aí que estão colocando dentro da igreja, tá ok? E a recompensa de tudo isso é a ruína e a perdição. A recompensa para tudo isso é a ruína e a perdição, meu querido. Abaixa o nariz, diminui um pouco a sua soberba, cuidado com isso, com a síndrome, tá? Você que é líder, você que foi colocado aí num determinado cargo, cuidado, meu querido. Você não consegue fazer nada sem o outro, tá bom? Nós dependemos do outro, tá? Então cuidado para você não achar que você manda e desmanda aí dentro da casa de Deus, em qualquer lugar que você esteja, tá certo? Então, foi o caso de Saul. Saul, ele tinha tudo para ser um homem de sucesso, mas foi um fracasso. Começou bem e terminou mal, tá? Então cuidado para você não fazer isso. Então as decisões de Saul foi desastrosa, por isso que ele pereceu aí, tá? Saul tinha várias características. Saul tinha boa aparência, era moço, tinha saúde, vigor, força, disposição. Saul era bem aceito socialmente. Saul tinha ótima condição financeira. Saul foi escolhido rei de Israel em resposta ao clamor do povo. Saul foi ungido por Deus e Saul era humilde no seu começo de vida. Mas depois que foi lhe dado o poder, o que eu quero que você então entenda nisso aí, vocês líderes, vocês que são aí pastores, né? Cuidado, meu querido. Quando você recebeu o título aí, você começou humilde e agora você quer ser grande? Grande somente é um, somente Deus que está no céu, tá? Saul, ele tinha tudo para poder ser um bom rei. Era um homem, tinha tudo para ter sucesso. Começou bem, mas terminou mal. As suas decisões foram desastrosas, tá? Então, você tem que entender que é um privilégio, meu querido. Você tem que entender que já foi um privilégio para você ser escolhido. Então, o privilégio maior para o ser humano é ser escolhido. Não o fato de já estar no poder, mas olha, eu fui escolhido. Então, já que eu fui escolhido, eu não preciso mais buscar outros poderes para poder satisfazer a minha carne, satisfazer a minha vontade. Porque eu já fui escolhido. O ser escolhido já é um grande caso. No caso do exemplo de Saul. Saul já tinha esse privilégio. Ele foi escolhido rei, tá? Foi escolhido para ser rei de Israel. Então, ele foi ungido por Deus. Olha só, ele sentia... Você vê que quando ele começou a ser rei, ele se sentia indigno de ocupar o cargo de rei. E no dia da coroação dele, ele se escondeu no meio das bagagens. Ficou escondido lá no meio das bagagens, tá? Então, ele tinha um relacionamento no início, um relacionamento com Deus no início da sua vida. Mas depois, uma vez escolhido rei, tá? Depois da sua unção, depois que o povo começou a apoiar e viu que ele estava do lado dele, da sua liderança, tá? O que ele fez? Ao invés dele poder manter a amizade, o amor, né? Que ele tinha com Deus, com Samuel, e orientado pelo Espírito de Deus, né? Através da unção de Deus, ele sabia que tudo estava na sua mão, era só governar com temor à soberania de Deus, era só governar com temor a Deus. Mas ele quis fazer o quê? Ele quis fazer as suas próprias vontades, tá? Então ele que colocou aí na sua vida, escolher a sua trajetória e deixou de ouvir a trajetória de Deus. Muitos líderes, muitos pastores, muitos líderes de mocidade, líderes da irmã, líderes disso, líderes daquilo, eles deixam de ouvir a vontade de Deus, o desígnio de Deus, para fazer ouvir a sua própria vontade aí, tá? Então você escolhe fazer desprezando o que? Rejeitando a palavra de Deus e decidir fazer a sua própria vontade, cometendo o pecado de rebelião, tá? Pecado de rebelião e pecado também de exaltação, de soberba, porque você quer impor a sua liderança baseado em cima de um poder humano, carnal, terreno, muitas vezes até diabólico e maligno. Mas você tem que exercer poder mediante a unção do Espírito Santo de Deus, não deixando com que o seu eu venha falar mais alto que você, tá bom? Porque você decidiu fazer a sua própria vontade, cometendo aí um erro muito grande. Cuidado com as suas vontades, a vontade é feita de Deus, é a vontade de Deus que prevalece dentro da igreja. Saul pereceu por isso, porque lá em 1 Samuel capítulo 15, 23, diz assim, ó: porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, quantos pastores rejeitados, quantos líderes rejeitados, porque ele deixou de fazer a vontade de Deus e fez a sua vontade, tá certo?
Então, cuidado, meu querido, constantemente com sentir-se inferior aí, com inveja, insegurança, arrogância, impulsividade, mentira. Você achar que você quer sobressair sobre os outros porque você se acha inferior, usando o poder que foi de delegado. Não, querido, tem que ser com amor, com ordem, com decência dentro da casa de Deus. É assim que funcionam as coisas, para que você possa prevalecer, tá bom? Então, as características emocionais que fizeram Saul tropeçar foi o quê? Tá? Impaciência e obediência parcial, ele foi impaciente, tá? Um juramento insensato, perdeu a comunhão com Deus e confiou em si mesmo em plena guerra. Então, um dos muitos casos de pessoas que caem aí por causa da soberba, que confia em si mesmo, tá certo? Então, nós vamos notar no registro bíblico aí que Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos. Você tem que aprender a lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, tá bom? Tendo comprometimento espiritual com a vontade de Deus, não com a sua vontade. Você foi delegado o poder para você, mas você continua sendo o mesmo, aquele que depende e carece da ajuda de Deus. Você continua sendo o mesmo, tá? Então o título que você recebeu não é nada, se você não ficar debaixo da orientação e do querer e da vontade de Deus. Isso você tem que entender. Tá? Então aí Saul ele pereceu porque foi feita a sua própria vontade, chegou encruzilhada e tomou a decisão errada. Eu vou seguir pelo meu caminho, não pelo caminho de Deus, tá? Então você vê aí que na batalha contra os filisteus ele pereceu, morreu toda a sua casa, toda a sua família, tá? Saul aí perdeu tudo que tinha porque não quis obedecer a Deus, preferiu fazer o seu querer e a sua vontade, tá bom? O que a gente aprende aqui com Saul também, para os líderes, para as pessoas que têm um cargo na igreja, irmão? Foi atribuído você fazer isso? Não faça o do outro, faça somente o seu. Para de querer fazer o seu e fazer o dos outros, tá certo? No caso de Saul aqui, era para ele poder esperar Samuel vir sacrificar. Mas ele falou assim, eu vou fazer o papel do sacerdote. Ele era rei, não era sacerdote. Então você, cuidado. Cuidado, você é só presbítero, você não é pastor, tá? Cuidado, você é apenas diácono, você não é o dirigente da igreja. Então cuidado, meu querido, querer tomar o lugar à frente do pastor, tomar à frente dos líderes da sua comunidade, tá bom? Cuidado, o que é para o pastor é para o pastor, o que é seu, o que é do obreiro, o que é do auxiliar, e assim sucessivamente. O que é da igreja é da igreja, cada um de acordo com aquele que lhe foi outorgado, tá bom? Então, Saul não conseguiu fazer isso, perdeu o autocontrole no exercício da liderança, tá? Então é um perigo, quando você está na liderança, você pode perder o controle, querendo fazer suas próprias vontades. Então, cuidado com suas características, com as suas emoções, tá ok? Com impaciência, com vanglória, com soberba. Mas vamos ficar no meio da dependência de Deus e da disciplina do Senhor, irmão, tá? Para que nós possamos tomar decisões corretamente, não decisões antecipadas. Busque a Deus, ore a Deus, a melhor maneira de você exercer o poder que lhe for lhe entregue, tá bom? Cuidado com isso. E nós temos que deixar o Espírito Santo habitar em nós, porque o domínio é totalmente do Espírito Santo. E ele que possibilita para nós ter autocontrole, né? Temperança e moderação no exercício do poder. Então procure buscar em Deus isso para você alcançar a vitória em Deus, tá? Então Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso. No entanto, Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, e além de demonstrar um comprometimento espiritual com vontade de Deus bem superficial. Então preferiu fazer mais a sua vontade do que a vontade de Deus, tá? Então cuidado aí com a crise emocional e com a inversão de valores, tá ok? Uma liderança, ela tem que ser mais apegada com o fazer, do que com relacionar-se, né? Ou com o ter, do que com o ser, tá? Então viverá as crises emocionais, dos quais gerará empatia e afastamento da revelação de Deus e dos seus propósitos, tá bom? Então, meu querido, você tem que buscar realmente a liderança apegada no relacionar-se com as pessoas, né? A buscar ajuda da pessoa para que a coisa aconteça, para que possa fazer. Não é você que não vai ter que ser feito, não. Relacionar-se com a pessoa, não com o exercício do poder, de posse ou possuo, não. Daquele que dá a essência do ser, onde não há grande, tá? Mas que todos são iguais perante Deus e todos vão fazer para que a obra de Deus alcance aí prodígio, maravilha e poder, tá bom? Então são consequências. As consequências são inevitáveis quando você busca fazer o seu querer, tá? Não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne você fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito você fará a vida eterna. Então cuidado com a liderança aí, tá bom? Em Gálatas 6:7 vai explicar para nós aí que aquele que for semeado, vai ser semeado para
para sempre. Então, se você semear na carne, da carne colherá. Agora, se você semear no Espírito você receberá, tá? Então, por falta de conhecimento bíblico genuíno, muitas têm sua fé naufragada ao seguir preceitos humanos, sendo influenciada por seu próprio veneno, o egoísmo, a soberba, por seu achismo. E quando percebe que a sua vida está caminhando em círculo e sendo marcada com perdas e danos, né, eles abandonam, muitos abandonam a igreja e larga a Cristo achando que Cristo é culpado. Quando muitas vezes foi você, o seu eu, na verdade, não se rebaixar, não se humilhar, não obedecer a palavra pregada. Eu só obedeço se for falar para o pastor pregar. Meu irmão, o poder está na palavra, não está no vaso. O poder está na palavra, o poder do ensino está na palavra, não é no vaso. Tá ok? Vamos parar com isso. Então não importa quem seja, alguém pregou, ensinou, mostrou o caminho que deve andar, ande, semeia através da palavra do seu coração, tá bom? E vamos parar de ser influenciados pelo nosso querer, nossa vontade. Então abandona os seus pecados, a sua arrogância, o seu eu e volta para Cristo, tá? E caminhe em obediência à palavra de Deus. Não deixe de maneira nenhuma o eu tomar conta. O eu tem dominado muita gente. Eu faço, eu aconteço, eu sou e eu posso, tá? Então, os efeitos da crise emocional na liderança geram sequela. Tá? Simão Pedro, por exemplo, precisava ser moldado, pois estava se baseando na sua própria capacidade e determinação na caminhada do mestre. O orgulho, irmão, era a mesma falha de caráter encontrada em outros tantos aí. Então, um alerta para nós não incorrermos no mesmo erro. Cuidado, para nós não cair no mesmo erro, tá bom? O orgulho é uma falha que encontra triunfo em outras pessoas, tá certo? Então, cuidado, não deixe de maneira nenhuma, né, o eu tomar conta no seu coração, ao ponto que quando Jesus disse para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então, o que fez o Pedro ser vitorioso foi seguir o caminho do arrependimento, foi seguir o caminho de busca do Senhor Cristo, tá? Então que você possa parar de achar que você é alguma coisa, o seu eu, tá? Então um líder cujo ego está inflado frequentemente é um líder com o qual as pessoas não conseguem se comunicar. Porque nada que você pode, não escuta conselho, não quer se aconselhar. Eu vou pegar um exemplo para você aqui do filho de Salomão. O filho de Salomão, ele buscou conselho com os anciões dão um bom conselho para o rei. Só que o que ele preferiu ouvir? Ouvir o conselho dos jovens, dos seus amigos que cresceu com ele. E quantos pastores aí destruindo o ministério, destruindo a igreja, porque não quer ouvir conselho? Porque está com a sua soberba, né? com o seu ego aí inflamado, achando que só ele pode, manda e faz. Cuidado, meu querido, cuidado você, não só pastor, líderes de irmãos, líderes de jovens, todo tipo de líderes aí, cuidado com o seu eu, tá? Então essas ideias aí, não dê ouvidos para ela, tá? Porque senão, meu querido, você pode estar caindo no laço do inimigo, né, na soberba, tá certo? Então vamos aprender a ter uma vida de verdadeiro líder, de comunicação, de aceitação, de ouvir opiniões, de aceitar opiniões, de fazer muitas vezes de acordo com aquilo que é melhor, não o que é melhor para você, mas aquilo que é melhor para o todo, que é o melhor para toda a igreja, que é o melhor para todos os liderados que você lidera. Tá? Vamos ver aquilo que é melhor. Eu sei que nem sempre é fácil chegar num consenso, tá? Mas se você ouviu a pessoa e viu que não chegar em caminho nenhum, aí cabe, a última palavra é a sua. Aí sim você pode exercer o seu poder como sendo a última palavra. Então eu vi que não chegou em consenso nenhum, então nós vamos fazer assim para não gerar confusão e pronto. Vai ser de acordo com aquilo que eu determinei, porque daí sim você realmente ouviu todas as partes e não chegou no consenso e você coloca a sua parte final. Tá? Então é muito importante também entender isso, tá bom? Um verdadeiro líder consegue ouvir e se comunicar com as pessoas, né? Ouvir as ideias, tá? Considerar as ideias, tá ok? Não somente ouvir e abandonar, mas discutir a ideia. Legal a sua ideia, meu irmão, legal essa ideia da igreja, vamos pôr em prática, ver se vai dar certo. Vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam, tá bom? Então nós temos que viver uma vida aí de unificação, de unidade, que num todo, não há grande e não há pequeno na casa de Deus, mas todos somos iguais perante o Senhor, tá? Então cuidado com as crises emocionais do cargo da liderança, tá ok? Então quando falta saúde emocional, aí não tem equilíbrio nos vocacionados, tá? E prejudica aquele que foi vocacionado, aquele que são chamados, tá entendendo? Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3, 4, 5, tá? 1 Timóteo 3, 4, 5. Que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos de sujeição, como toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, meu querido, nós temos que aprender isso, tá bom?
Então um líder verdadeiramente tem um equilíbrio emocional. Ele diz assim, ó: não repreenda asperamente os anciões, mas admoesta como pais, mancebos como irmãos, e as mulheres idosas como mães, as moças como as irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então não é com uma arrogância, não, irmão. É com amor, com carinho, com mansidão que a gente repreende, que a gente chama atenção, que a gente fala, tá? Tem que ser com exercício do amor, com exercício aí de equilíbrio para que são vocacionados, tá bom? Sem equilíbrio e temperança, as credenciais do obreiro para nada servirão. Suas ações em casa não demonstram isto, então está reprovado. Se você também não for, porque hoje infelizmente, isso é cristão dentro da igreja, no seu lar não é. É cristão somente na casa de Deus, no trabalho não é, tá? Então, cuidado você que foi vocacionado, para que o seu eu não te prejudica, o seu desequilíbrio emocional, tá? Vamos ser equilibrados, tá bom? Os trabalhadores da igreja são voluntários, são pessoas voluntárias, são cristãos que vão receber de Deus lá no galardão no céu, não é aqui agora. Então nós fazemos tudo voluntariamente. Às vezes a gente comete engano de ser, né? Sim, comete, mas por causa a gente está aprendendo a fazer as coisas na casa de Deus, mas nós temos que entender que no trabalho de Deus, tá? A gente não podemos negligenciar o quê? Que a gente tem que buscar somente fazer as coisas de Deus e esquecer da família. Tem muitas pessoas que querem buscar fazer só coisa para Deus e esquecem da família. Então é um erro você trabalhar dentro da igreja esquecendo, negligenciando suas famílias, tá? Então especialmente nós fazemos isso ensinando nossos filhos em casa, ensinando também na igreja. Ok? Ensinando, agora se vão ouvir é outro papo. Tá? Então cuidado para você não perder esse foco também, tá certo? Nós temos que cuidar também da nossa casa e também cuidar da casa de Deus. Não somente de um lugar esquecendo do outro, mas ambos têm que andar juntos, tá? Estou falando isso porque muitos cristãos acham que somente a igreja é importante e esquece da família. Tá ok? Cuidado para você que é vocacionado e achando, porque o meu eu vai fazer somente... Não, o seu eu tem que cuidar da sua casa e cuidar da sua e também da igreja, tá ok? Então... nós temos que entender que nós fazemos as coisas voluntariamente, e quando nós olhamos para Romanos 8,14, nós vamos encontrar as seguintes situações: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e podemos ver claramente que os filhos são maduros e equilibrados emocionalmente quando são guiados pelo Espírito de Deus, tá? Agora aqueles que não são guiados pelo Espírito são imaturos, que querem fazer sua própria vontade, seu próprio querer. Meu querido, sem Deus nada podeis fazer. Então, sem Deus você não pode fazer nada. Então, que você possa aprender a fazer a vontade de Deus, diminuindo o seu eu, o querer de Deus que prevalece, não o meu, não o seu, tá? Então, para nós temos que crescer em espírito, para nós sermos pessoas maduras, para exercer poder e exercício do poder na casa de Deus, como aquilo que nós fomos vocacionados para fazer, tá bom? Então, eu quero que a gente vai terminar. Então, a falta de equilíbrio emocional prejudica o líder vocacionado por Deus, e saber relacionar-se é imprescindível. Mas para isso você tem que buscar a orientação do Espírito Santo. Sem Espírito Santo nós não podemos nada, tá? Então, a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isso é a dependência da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. E para isso você tem que buscar o quê? A unção do Espírito Santo de Deus. A gente só faz alguma coisa na igreja, só exerce poder na igreja porque foi otorgada por Cristo. Deus que nos deu o poder. Então nós temos que buscar a unção do Espírito para poder fazer o exercício do poder. Porque sem Deus, meu querido, nada podeis fazer. Então aprenda, tenha temperança, tenha cuidado das coisas de Deus para que nós possamos fazer tudo com ordem e decência, não da nossa maneira, mas da maneira e no querer de Deus, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos louvar aí mais uma vez o hino para nós terminarmos a escola dominical, o hino de número 24, tá bom? Você quer poder? O poder que você quer buscar, que é o que o mundo busca, o que o mundo briga, o poder que o mundo está aí fazendo de tudo, puxando o tapete, derrubando outra pessoa, buscar poder, meu irmão, disso nada adianta, como eu falei para vocês, o poder é otorgado por alguém. Então nós vamos buscar esse poder aqui, ó, para nós exercermos a nossa função na casa de Deus. Louvemos comigo. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá no céu o vento assoprou e veio a casa toda encher, e os
renovar. Ó, vem, sim, vem, ó chama divina, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim, vem, ó chama divina, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que quer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim, vem, ó chama divina, teus servos batizar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por estes hinos de louvores ao nosso Deus, tá? Que Deus em Cristo possa nos abençoar, meus irmãos, né? A paz do Senhor, nossa irmã Viviane, né? Os irmãos que acabou de entrar aí. Então, eu sou grato a Deus, né? Neste dia, nesta manhã, por esses ensinamentos, tá bom? Um ensinamento um pouco curto, né? Falamos um pouquinho só sobre exercício de poder. Então, cuidado, irmão. Cuidado com o exercício de poder, tá? Na sua casa, com o exercício de poder na igreja. Nós temos que estar sempre buscando fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, o poder nos é atribuído. E nós temos que fazer bom uso do poder que nos foi dado, tá? Sem vanglória, sem busca incessante de busca de mais poder ainda, para poder menosprezar, crescer e humilhar as demais pessoas. Só lembrando que lá na igreja de Corinto, as pessoas tinham os dons de Deus, o poder que Deus lhe foi otorgado, e eles usufruíam desse poder para poder menosprezar e ser mais do que os outros. Nós não somos nada, meu querido. Nós só somos alguma coisa porque Deus assim o quis, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe. A minha saudação a todos os irmãos que entraram, aqueles que não puderam aí, né? Sentir falta de alguns irmãos aí na escola dominical de hoje. Eu sei que é corrida, muitos afazeres agora final de ano, tá? Mas que Deus possa vos encher de graça e poder do Espírito. Oremos ao Senhor para nós terminarmos e darmos término da escola dominical. Amado e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição que nós aprendemos hoje. Que nós possamos, ó Pai, entender e saber que tudo que vem de poder vem de Ti, ó Pai. Que nós possamos ser submissos à Tua vontade, ao Teu querer, meu Deus, usando sempre de amor, misericórdia, compaixão para com os outros, para com os mais fracos, entendendo, meu Deus e meu Pai, que ninguém é igual em conhecimento, em graça, e nós possamos entender, meu Deus e meu Pai, que eu preciso, Senhor, estar pautado na Tua palavra para exercer o meu trabalho, para exercer, meu Deus e meu Pai, o meu chamado. Senhor, abençoa a todos os vocacionados, dá sabedoria, dá orientação, ajuda e socorro, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor cresça, que nós diminuamos, ó Pai, e que seja feito o Teu querer, a Tua vontade no meio do Teu povo. Abençoa a cada um de nós este domingo maravilhoso, nos cubra de bênção, de paz e de alegria. É que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Está terminado, tá? Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito seja com todo o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Está terminado em nome do Senhor. Graça e paz a todos. Tenham um excelente domingo para vocês.